Você está bebendo água agora? Ou está sentado em uma cadeira? Não se apresse em responder. Na verdade, seu corpo está sim bebendo água, e seu traseiro está sim em uma cadeira. Mas sua consciência e mente, tão cheias de si, não estão mais presentes. Neste momento, sua mente pode estar repassando a discussão que você perdeu com sua família ontem. Ou prevendo as más notícias que o médico poderá lhe dar na consulta de amanhã. Ou você pode simplesmente estar se examinando. Pensando, estou tão velho. Será que ainda me adianta dar ouvidos a essas coisas? Viu? Você não está bebendo água. Você não está sentado. Você é como um fantasma suspenso no ar, observando friamente meu corpo operar mecanicamente sob o ruído de uma câmera de vigilância. É por isso que você se sente sozinho. Esteja você cercado por filhos e netos ou em um animado grupo de dança country. Enquanto você viver na perspectiva dessa câmera de vigilância, a perspectiva em terceira pessoa sobre a qual neurocientistas e filósofos alertam, essa solidão arrepiante jamais desaparecerá. Porque, nessa perspectiva, você é um observador, um crítico de cinema, mas não você mesmo. Hoje, vamos fazer algo um pouco arriscado. Vamos desmantelar esse narrador incessante na sua cabeça. De uma forma que pode te deixar um pouco desconfortável, mas que com certeza vai te manter lúcido. Vamos te tirar dessa sala de monitoramento fria e te colocar de volta neste corpo quente, caótico, mas verdadeiramente real. Vamos primeiro falar sobre essa armadilha que já levou inúmeras pessoas inteligentes ao erro. O cérebro humano, do qual tanto nos orgulhamos. Sempre pensamos no cérebro como algo para pensar, um milagre da evolução. Sim, é um milagre, mas também é uma ilusão. A neurociência moderna descobriu há muito tempo algo chamado rede de modo padrão, ou RMP, para abreviar. Parece muito técnico, mas, francamente, é o protetor de tela automático do cérebro. Quando você não está concentrado em uma tarefa específica, como enfiar uma agulha, cortar legumes ou fazer contabilidade, essa rede RMP assume o controle do seu cérebro automaticamente. E o que ela faz depois de assumir o controle? Ele começa a contar histórias. Começa a construir freneticamente o conceito de si mesmo. Ele pega fragmentos de suas memórias passadas, reedita-os, adiciona música triste e diz que sua vida tem sido muito difícil. Ou amplifica seus medos sobre o futuro e escreve um filme de terror sobre uma velhice sombria. Nesse modo, você não está vivendo, você está sendo vivido. Você está como sentado na última fileira de um cinema, assistindo a alguém chamado eu, na tela, atuando de forma desajeitada. Então você envia freneticamente comentários para sua mente. Você cometeu um erro. Você não deveria ter dito isso. Veja como você é constrangedor. Essa é a tirania da perspectiva em terceira pessoa. Pense bem. Não é mais fácil cair nesse estado à medida que envelhecemos? Quando somos jovens, o trabalho nos força a focar e os indicadores-chave de desempenho, KPIs,
nos obrigam a resolver problemas em primeira pessoa. Nessa época, não tínhamos tempo para a solidão, estávamos apenas cansados. Mas quando nos aposentamos e temos tempo livre, a pressão externa desaparece e aquele maldito modo automático do nosso cérebro é completamente liberado. Sentamos no sofá, controle remoto na mão, totalmente alheios ao que está passando na TV. Nossa mente já voou para longe, para arrependimentos de anos atrás, para o medo da morte. Isso se chama distração. Os antigos caracteres chineses são realmente venenosos. Se a alma não está no corpo, a casa e o corpo estão vazios. Como não se sentir frio e solitário? Então pare de culpar seus filhos por não voltarem para casa com frequência e pare de culpar seu cônjuge por não entender seus sentimentos. Mesmo que eles estejam ao seu redor todos os dias. Enquanto você estiver preso a uma perspectiva de terceira pessoa, ainda sentirá uma barreira ao seu redor. Isso acontece porque você está observando-os amar aquele corpo, não experimentando o amor você mesmo. Há uma diferença de dimensão, uma diferença tão vasta quanto a distância entre o inferno e a terra. Não soa como um beco sem saída. Nossos cérebros evoluíram por milhões de anos para nos dar a capacidade de simular o futuro e refletir sobre o passado, mas agora essa capacidade está se voltando contra nós, impedindo-nos de desfrutar até mesmo de um momento de paz. Não se preocupe, já que é uma armadilha armada pelo cérebro, precisamos nos libertar de sua lógica. Neste ponto, precisamos recorrer a um velho amigo, não um cientista, mas um velho monge rabugento de mais de 1000 anos atrás, o mestre Zen Zaozou. Há um famoso koan zen chamado Vá Beber Chá, onde um monge recém-chegado estava repleto de perguntas profundas. O que é Buda? Qual o significado da vinda do patriarca do Ocidente? Como posso me cultivar para evitar o sofrimento? Observe este monge. Ele é uma vítima típica de uma perspectiva de terceira pessoa. Ele não está vivendo no presente. Ele vivia imerso no conceito de quero me tornar um Buda. Ele examinava seu eu presente, sentindo-se insuficiente e desejando se tornar um Buda melhor. Como o mestre Zen Zaozou reagiu? Ele não argumentou, não debateu filosofia, mas simplesmente disse: vá tomar chá. Muitas pessoas interpretam isso como algo do tipo: a mente comum é o caminho, o que é uma interpretação muito literal. Tente recriar a cena. Há 1000 anos, não existiam bebedouros com temperatura controlada, e o chá provavelmente estava escaldante. No momento em que o monge pegou a xícara de chá, o chá escaldante tocou seus lábios, escaldante. Naquele instante, um milagre aconteceu. Naquele segundo, o conceito de Buda do monge, sua ansiedade sobre se conseguiria atingir a iluminação, seu emaranhado com o passado e o futuro. Tudo se despedaçou instantaneamente. Sua consciência foi aquele calor intenso, violentamente e incondicionalmente. Foi arrancado da sala de monitoramento em terceira pessoa e pressionado firmemente contra os lábios, o ponto de contato em primeira pessoa. Naquele instante escaldante, não havia observador, nem observado,
apenas calor puro. Naquele instante, a alma retornou à sua morada. Naquele instante, ela não estava sozinha, pois se fundiu com todo o universo na dor. Este é o verdadeiro significado de ir tomar chá. Não se trata da elegância de apreciar o chá. Trata-se de usar uma forte estimulação sensorial para romper a incessante atividade da rede de modo padrão, DMN, do cérebro. Entende agora? O motivo pelo qual sofremos é porque confiamos demais no pensamento e negligenciamos nossos sentidos. Desenvolvemos um córtex cerebral excessivamente sofisticado para suprimir e interpretar nossos sentimentos primordiais. Não sentimos mais frio. Sentimos vergonha do clima. Não sentimos mais dor. Será que esta doença vai arruinar minhas economias? Além dos nossos sentimentos primordiais, acumulamos inúmeras narrativas e julgamentos em terceira pessoa. Essas narrativas são a fonte do sofrimento. Zhuangzi percebeu isso há muito tempo. Ele falava de ser sem graça como uma galinha de madeira, andar como uma árvore seca, e ter um coração como cinzas mortas. Essas frases agora soam como insultos ou sinais de demência, mas representam um estado de ser muito elevado. Significa que o espírito de uma pessoa não se dissipa mais para fora, não está mais ocupado julgando o mundo ao seu redor ou a si mesma, mas sim, como quem fecha o punho, concentra toda a atenção em seu interior. Você já observou um gato? Gatos nunca estão sozinhos. Um gato deitado no parapeito da janela tomando sol está simplesmente tomando sol consigo mesmo. Não pensa: a luz do sol está muito forte? Meu pelo está bonito o suficiente sob a luz do sol? O cachorro do vizinho está rindo de mim? Os gatos vivem para sempre em primeira pessoa. Seus rabos se mexem, e eles estão nesses rabos. Seus ronrons ecoam, e eles estão nesses ronrons. Eles não estão separados, portanto não estão sozinhos. Nós, humanos, porém, como os seres mais inteligentes de todos, nos tornamos motivo de piada para todas as coisas. Caminhamos no parque, nossos olhos nas flores, nossas mentes calculando nossas aposentadorias. Comemos carne de porco assada, nossos corações pensando em colesterol. Estamos fisicamente aqui, mas mentalmente estamos a milhões de quilômetros de distância. Essa separação de longo prazo entre mente e corpo é, na verdade, uma espécie de esquizofrenia crônica. Como essas pessoas não se sentem vazias por dentro? Então a questão é, agora que sabemos a raiz do problema, um autoexame a partir de uma perspectiva de terceira pessoa. Onde está a solução? Deveríamos todos queimar nossas bocas com água fervente ou regredir à forma de gatos? Claro que não. Temos dignidade humana e métodos. Mas este método pode fazer você se sentir um pouco desmotivado por ser simples demais. Tão simples que seu cérebro instintivamente resistirá e o ignorará. Este método visa captar a atenção. Você precisa saber que a energia do cérebro é limitada. A neurociência fez uma descoberta particularmente interessante. Quando nos concentramos em experiências sensoriais externas, como visão, audição,
tato e paladar, a atividade da rede de modo padrão, DMN, responsável por pensamentos aleatórios e pela criação de sentimentos de solidão, cai drasticamente. Fisiologicamente, isso é uma gangorra. Se um lado está alto, o outro deve estar baixo. Portanto, a melhor maneira de curar a solidão não é socializar ou buscar validação em meio a multidões. Isso geralmente aumenta a solidão porque aciona um mecanismo de avaliação social mais forte. Mas sim fazer algo extremamente pequeno, extremamente concreto e intensamente tangível, como lavar a louça. Não ria, estou falando sério. Da próxima vez que terminar de comer, não se apresse em jogar a louça na pia e não ouça as notícias nem pense em outras coisas enquanto lava a louça. Tente encarar a lavagem da louça como uma cirurgia, um procedimento que revigora a alma. No momento em que você abre a torneira e coloca a mão dentro, pergunte-se se a água está fria ou quente. Qual a sensação da água escorrendo entre seus dedos? Consegue ouvir o estalo sutil da espuma escorregadia do detergente se espalhando na sua palma? O som nítido dos pratos e tigelas se chocando? Consegue simplesmente ouvir o som sem rotulá-lo como barulhento? Quando você se concentra intensamente na sensação entre seus dedos, ficará surpreso ao perceber que o comentarista incessante em sua mente silenciou. O você que está sempre preocupado com o futuro? O você que está sempre se arrependendo do passado? Desapareceu de repente. Neste momento, existe apenas um ser vivo lavando a louça. Uma ação pura. Isso é um retorno à primeira pessoa. Nesse estado, não há solidão, apenas a plenitude do momento presente. Embora possa durar apenas alguns minutos, durante esses poucos minutos, sua alma realmente reside neste corpo. Considere caminhar, por exemplo. Nós, pessoas modernas, esquecemos como caminhar corretamente. Caminhamos para chegar a algum lugar ou para nos exercitarmos. Isso também é teleologia, um modo de tarefa em terceira pessoa. Experimente uma maneira diferente de caminhar. Você nem precisa ir a um parque. Basta caminhar na sua sala de estar ou no concreto do andar de baixo. Concentre toda a sua atenção nas solas dos seus pés. A cada passo, sinta o calcanhar tocar o chão primeiro, depois a planta do pé e, finalmente, os dedos agarrando o chão e impulsionando o corpo. Sinta a firmeza do chão, sinta o impulso dos seus sapatos. Se seus pensamentos divagarem, como pensar no que comer no jantar? Tudo bem. Essa é a tendência natural do cérebro. Apenas siga-o suavemente. Ah, eu estava pensando em algo. Então, concentre sua atenção na sola dos seus pés. Como se chama isso? É o que o taoísmo chama de passos de lótus e o budismo de meditação caminhando. Não se trata de se vestir como um budista leigo e segurar um rosário para ser considerado prática espiritual. Contanto que você traga seu espírito, que originalmente flutuava no céu, de volta aos seus sentidos, você está praticando. Eu sei que, ao ouvir isso, o monitor da sua mente pode começar a funcionar novamente e tentar refutar. Qual a utilidade?
Lavar a louça ou dar uma caminhada pode resolver minha solidão. Meus filhos ainda não estão ao meu lado e meu corpo continua envelhecendo. Esses fatos objetivos mudaram? Veja bem. Essa é a parte mais astuta do cérebro. Ela tenta lhe dizer que você só pode ser feliz mudando seu ambiente externo. Mas isso é uma completa mentira. Mesmo que seu filho se sente à sua frente todos os dias, se sua mente não estiver no presente, você só criticará a postura, o penteado e a atitude dele no trabalho. Ainda haverá um abismo entre vocês. Mesmo que seu corpo tenha rejuvenescido, se você ainda vive em uma perspectiva de terceira pessoa, continuará se preocupando com a duração dessa juventude e desperdiçando-a em ansiedade. Fatos objetivos externos podem ser imutáveis. Nascimento, envelhecimento, doença e morte são leis naturais, e a saída dos filhos de casa é uma norma social. Mas a forma como você vivencia esses fatos depende de você. Quando você vive em terceira pessoa, o envelhecimento é uma história trágica, um processo falho que precisa ser julgado. Quando você vive em primeira pessoa, o envelhecimento é apenas uma série de sensações. Se suas articulações estão um pouco rígidas, mova-se devagar. Se sua visão está um pouco embaçada, observe-a atentamente. É apenas um fenômeno, nem bom nem ruim, nem trágico. Quando você vive em terceira pessoa, a solidão é abandono, um vazio desolado. Quando se vive em primeira pessoa, a solidão é uma liberdade imensa. Finalmente se pode parar de se importar com os sentimentos alheios, concentrar-se apenas em ouvir o som do vento soprando entre as folhas lá fora. Em saborear o gosto residual de uma xícara de chá. Essa é uma mudança de perspectiva, mas não é algo sobre o qual se pensa, é algo que se faz, algo que se vivencia através dos sentidos físicos. Costumamos dizer que usamos o falso para cultivar o verdadeiro. Este corpo é falso e eventualmente se deteriorará. Este mundo também é como um sonho, uma bolha. Mas antes de você despertar deste sonho, seus sentidos são a única corda a qual você pode se agarrar. Uma ponta dessa corda está amarrada à sua alma fugaz. E a outra ponta está amarrada à realidade deste momento. Se você afrouxar essa corda e deixar seu cérebro levá-lo ao passado e ao futuro da fantasia, então você será um fantasma solitário. Mesmo que se sente no trono, estará sozinho. Se você se agarrar firmemente a essa corda e se apegar a cada toque, cada som e cada visão no momento presente, então você será um Buda imóvel. Mesmo que se sente no deserto, estará perfeitamente completo. Não se deixe mais enganar por esse diretor em terceira pessoa. Sua peça melodramática sobre sua vida, embora o roteiro seja comovente, não é real. A vida real é apenas este momento, este lugar e este ser. Talvez você ache isso muito difícil. Acostumado a ser um mero espectador. Ser repentinamente lançado ao centro das atenções como protagonista pode causar pânico, desconforto e uma resistência do cérebro, constantemente tentando-a retornar àquele modo confortável. Embora doloroso,
de observação. Tudo bem. É uma longa batalha. Você não precisa se tornar um santo da noite para o dia, nem precisa manter a atenção plena 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você simplesmente precisa, todos os dias, naquele momento de intensa solidão e profundo vazio, despertar de repente, frear bruscamente e dizer a si mesmo: pare. Aquele narrador está divagando de novo. Então, pegue qualquer coisa por perto, até mesmo uma laranja, descasque-a, observe os pequenos botões e folhas desabrochando, sinta o aroma pungente, porém refrescante, coloque um gomo na boca, morda-o e sinta o suco agridoce explodir na sua língua. Nesse instante da explosão de doce e agridoce, pergunte-se: onde está a minha solidão? Você perceberá que, naquele instante, a solidão não encontra lugar para se instalar, porque precisa. O tempo fermenta, os conceitos precisam se construir. Mas nos sentidos puros do momento presente, não há tempo, não há conceitos, apenas a vibrante força vital. Passamos nossas vidas correndo por este mundo, essencialmente fugindo de casa. Por fama, por prestígio, pelas expectativas dos outros, expulsamos nossas almas de nossos corpos, deixando-as vagar no vazio. Agora é hora de voltar para casa. Essa casa não exige ingresso. Não exige uma jornada. Está dentro da sua pele, entre suas respirações. Não espere até o último momento da sua vida, deitado em uma cama de hospital, para ser forçado a voltar para o seu corpo pela dor, apenas para descobrir, com pesar, que você nunca viveu de verdade, mas apenas representou uma vida inteira em sua mente. Agora mesmo, onde quer que você esteja, tente respirar fundo. Não apenas inspire. Sinta o atrito entre suas narinas contra as paredes internas. Sinta a leve tensão do seu peito se expandindo como um balão. Sinta o calor do ar saindo do seu corpo. Se você sentir, parabéns. Neste momento, você não está no passado, nem no futuro, nem sob o olhar dos outros, nem em um roteiro solitário. Você está em casa. Essa sensação pode ser passageira, e sua mente imediatamente voltará a perguntar: qual é o sentido disso? Ignore-a. Sorria e continue a sentir sua próxima respiração ou sirva-se de um copo d'água. Certifique-se de que esteja quente.